Olá, esse é o Charla com Lala Corradini, um podcast que foi pensado para a gente receber gente legal, conversar sobre temas interessantes e ter um olhar afinado sobre o envelhecimento e sobre questões que nos são caras. Sempre lembrando que o envelhecimento, ele começa lá no dia 1, viu? A gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Eu tenho muita satisfação de me apresentar para vocês. Sim, eu sou a Lala Corradini. Eu sou especialista em gerontologia pelo Instituto Israelita Albert Einstein de Ensino e Pesquisa. E é uma satisfação estar nesse projeto e poder contar um pouco histórias de tanta gente legal e que fazem todo sentido para quem tem esse olhar diferenciado. Para minha alegria, hoje eu vou receber uma pessoa muito especial, mas antes de apresentá-la, eu quero dizer para vocês que se entenderem que o que a gente conversa aqui faz sentido, por gentileza, não fiquem tímidos, podem nos curtir, comentar e se inscrever no canal. Agora sim, eu volto para minha convidada, que ela não é só uma convidada. Eu sou super fã dessa mulher, gente. Paty Pontaut, eu sei, ela dispensa apresentações, mas eu vou fazer igual. Ela é empreendedora, jornalista, uma mulher que irradia energia, beleza e, meu Deus, estilo. Essa pessoa, ela atua em diversos segmentos. E, ultimamente, nos últimos 4 anos, ela bomba nas redes sociais porque ela entendeu que falar para as mulheres sobre as muitas áreas que a gente atua, os papéis múltiplos que a gente desempenha nessa arte da vida, realmente faz todo o sentido e a gente precisava de alguém que comunicasse assim. Paty Pontaut, minha mimosa, seja muito bem-vinda. Eu sou honrada, louca, faceira de te ter aqui. A Lala é demais. Eu vou dizer que eu estou muito honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é super bom a gente poder falar sobre isso, né? Eu até comentei contigo anteriormente o como eu achei brilhante isso. A gente já nasce envelhecendo. É isso aí. E o nosso hoje somos quem nós seremos amanhã, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar bem desta mulher, de todas as formas possíveis, para que ela envelheça da melhor forma também. É verdade, é isso que se quer, é isso que a gente tem que pensar, refletir e fazer. Paty, me diz uma coisa, quando chegou a pandemia lá em 2020, que foi um marco para muita gente, tu teve que dar uma sacudida na tua carreira e te reinventar. E tu encontrastes esse canal de comunicação tão potente, que são as redes sociais, para chegar em tanta gente. E mais do que isso, tu te encontrastes como uma pessoa que faz todo sentido para quem te escuta. Porque te ouvir e ler o que tu escreve faz muito bem para todas nós. Conta para mim essa história. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu acho que a melhor coisa que alguém que se comunica através das redes sociais pode ter é esse retorno das pessoas, né? Esse carinho. Eu acho que eu sou jornalista de formação, trabalhei em veículos a maior parte da minha vida, há quase 20 anos atrás. Eu decidi montar uma empresa de comunicação, de conteúdo, junto à minha sócia, Patrícia Parenza. Então, assim, a gente criava um site especializado em moda e a gente assinava eventos, curadorias, exposições, enfim, né, treinamentos, palestras. A gente fez muitas coisas na nossa vida. Produzimos programas para TVs nacionais, enfim, a gente fez bastante coisa. Na pandemia, o que acontece? Foi um momento de... Um dia se tinham muitos contratos, no outro não se tinham nenhum, né? E a gente nem sempre se prepara para um tipo de surpresa dessas, inclusive financeiramente, né? Claro. Aí o que eu pensei, bom, eu não usava as redes sociais como uma forma tão, tão potente, assim, sabe? Eu não me dedicava tanto a elas. E eu pensei, nossa, vou começar a me dedicar aqui, talvez eu comece a transformar isso também num negócio, né? Porque eu gosto muito da parte orgânica, mas ela precisa ser paga para que ela exista, né? Claro. Porque é um trabalho e as pessoas às vezes nem se dão conta de quanto é trabalhoso, né? Porque a gente não tem final de semana, não tem feriado, está sempre produzindo algum tipo de conteúdo.
E daí eu pensei, o que que eu quero falar? Nossa, eu quero falar coisas que façam sentido para mim, que eu estou aprendendo e desaprendendo, que eu acho que o mais difícil é isso, desaprender. E tipo um diário aberto das minhas conversas, do que eu vejo, de como eu sinto. E foi aí que a coisa foi ganhando uma proporção maior. E eu comecei a perceber que muitas mulheres estavam na mesma que eu, assim. E eu acho que é legal isso, essa identificação desse momento 40 a mais. Hoje é 51, né? Mas eu estava com 46 quando começou mesmo. E assim foi, eu fui conversando e a gente vai aprendendo, e a gente vai se descobrindo e vai descobrindo novas possibilidades. E foi isso que aconteceu bem nessa época. Eu gosto sempre de falar, as pessoas que me rodeiam sabem. Eu não escondo, né, meu amor por ti, tu sabe disso. Mas eu te conheci na academia. E num momento que eu fui levada para musculação, porque questões do meu corpo, eu na menopausa, né, entrando na menopausa, aquela função, fui obrigada a fazer musculação e com um certo cansaço. Mas Todas nós. enfim, fui aprendendo a fazer e tal, e lá pelas tantas, num belo dia, te encontro na academia. E te encontrei um dia, no dia seguinte, no outro seguinte, gente, ela vai quase todo dia, que maravilha, gente, isso é um ícone, isso não é uma pessoa. E aí eu digo, eu vou falar com ela, vou chegar, vou falar, sei lá. Cheguei, eu digo, oi, eu sou tua fã, tal, e tu foste super receptiva, super educada, super carinhosa. E claro que eu tenho noção, graças a Deus, estava fazendo teu treino, não ia me espraiar, mas sempre com um olhar para a mulher de respeito, de afeto, sabe? Porque às vezes a pessoa também tem a vida dela. E eu te digo assim, ó, isso me impactou muito, sabe? Porque eu já era tua A gente fã. ficou conversando quase 30 minutos, tá? Só para falar. Eu já era tua fã. E ali, meu amor, ali a situação ficou maior, assim, porque tu é grandiosa. E eu acho que tu ensina muito a gente, pelo teu olhar. Tu não tem a pretensão de ensinar, mas tu acaba ensinando, trocando informações, compartilhando lugares, gostos, enfim, várias coisas que são interessantes para a mulher. Como tu te enxerga nessa situação de influenciar as pessoas positivamente? Não estou falando de gente que não está afim de ser influenciado positivamente. Estou falando de gente que joga o basquete contigo. Sabe que eu penso uma coisa curiosa, assim? Eu acho que. Eu tenho muita fé que o indivíduo pode mudar o mundo, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. Que quando a gente se modifica para melhor, a gente abre caminho para outras pessoas fazerem o mesmo. Eu acho que eu me enxergo uma pessoa que está sempre buscando melhorar. E se outras pessoas vierem comigo, isso é ótimo. Hoje mesmo eu estava escrevendo um texto falando sobre essa questão da rivalidade feminina, que essa grande mentira que nos fizeram acreditar, né? Porque, claro, é mais fácil se tu faz com que o exército brigue Se entre si, se desconstrua. desconstrua, é mais fácil para o inimigo atacar, né? Não é uma questão de amigo ou inimigo, mas é uma forma das mulheres se atrapalharem, né? E eu acho tão importante porque a gente tem a rivalidade porque em busca de um espaço, né? Poucos espaços, então deixa eu ver quem chega nesse espaço. Enquanto a gente sempre deveria ter buscado abrir mais espaços. E toda mulher que abre um espaço, ela está abrindo para várias. Então eu acho que eu me vejo como uma pessoa que está em aprendizado. E eu acho que as pessoas se identificam, as que se identificam é porque também estão. Então eu vejo só muitas parceiras numa conversa aberta que a gente tem. Não vejo, eu acho que eu também sou influenciada por essas mesmas mulheres nessas trocas que a gente tem. Então, essa coisa influenciador, que era o formador de opinião, né? Eu sou jornalista, a gente sempre foi, somos formadores de opinião. Também, eu sempre trabalhei nessa linha. Eu acho que a gente muda o mundo se modificando. Então, e junto vem as pessoas que também querem fazer o mesmo por si. Então, eu não me vejo como algo assim, a pessoa ela está influenciando. Não, eu estou trocando com pessoas que também querem fazer o mesmo que eu, sabe? Aprender. Eu sinto.
que tu tá em constante aprendizado e que tu te dedicas a melhorar. Porque o grande segredo para mim de uma boa vida é a gente estar sempre aberto para melhorar, né? E as coisas que tu traz para a gente refletir são coisas que eu penso e eu não, às vezes não tinha coragem de verbalizar. Não porque eu não tivesse a coragem mesmo, mas porque eu não parava para pensar sobre elas. É como se tu me provocasse: "Ei, amiga, vamos sair dessa zona de conforto, vamos dar uma conversada sobre isso". Tu percebe o alcance disso pra gente que não para pensar nisso e tu larga aqueles textos bárbaros, bárbaros, que nos fazem refletir dessa forma, porque eu sinto, tá, a gente tá nesse processo do envelhecer, ok, mas como eu quero envelhecer e pensar nessas coisas me tiram daquela ordem engavetada que eu vivia, sabe? E me fazem ter umas reflexões bem interessantes e uma mudança de postura com relação à vida. Tu percebes isso? É que eu não me preocupo, na verdade, com isso, sabe? Eu não paro para pensar nisso. Eu paro para achar. O que que eu acho de nós mulheres? Eu acho que a gente é muito cobrada, muito julgada, muito. É difícil uma mulher acertar, né? Ela Sempre. tá sempre com algum problema. Ou ela fala alto demais, ou ela é magra demais, ou gorda demais, ou inteligente demais, ou assertiva demais. Ou, né, ou profissional demais, ou mãe de menos. Ela pode ser de menos, tudo isso também que é um problema. Então eu fico pensando, a gente está sempre tentando equilibrar essa balança com 1000 tarefas, com 1000 coisas, e o quanto é difícil tudo isso. E eu cheguei numa idade que eu quero romper com essas culpas, com essas cobranças, com esses julgamentos, inclusive no meu olhar a outras mulheres também, que eu acho que esse também é um desafio. Então, Lala, eu realmente não penso em como eu atinjo, eu penso em como eu gostaria de verdade que todas nós buscássemos uma libertação dessa carga, sabe? Dessa Uhum. carga toda que a gente tenta carregar. Porque, olha, não é fácil, mulher, né, Lala? Não, Vamos ser sincera. não é. É um desafio. É um desafio. É um desafio porque a gente vive com culpa e com cobrança. E a gente pega coisas demais, a gente é responsável por muita coisa, a gente assumiu muitas responsabilidades Muito. herdadas, É, né? Tipo assim, o cuidar dos filhos, o cuidar da família, o cuidar da casa, o cuidar da educação familiar, o cuidar do afeto familiar, é. o elo que as mulheres são em tudo, né? Esse carinho constante que a gente tem que ter em tratar tantas pessoas, isso, É. né? É uma carga enorme. Exauriente. Exato. Mas é impressionante, assim, essa questão da mudança do olhar para nós mesmas, né? Um auto-olhar mais amoroso conosco, nos faz olhar também, eu acho que as mulheres, se a gente quiser, né? Mas tu Se a chegou num gente ponto quiser, perfeito. porque eu acho que não adianta. Se a pessoa não quer, não adianta. Mas eu fico pensando na construção da vida, sabe? Eu acabo dando uma viajada, mas é que eu percebo que a vida ela é tão fugaz e a gente tem que ter o propósito de viver bem. E esse propósito só tem quem quer, quem a constrói todos os dias, apesar das dificuldades, porque não existem facilidades. Viver exige da gente isso. Mas eu vejo todos os dias tu com este propósito. E lá cedo, lindamente, com o seu figurino da malhação Figurino da inspirador. Malhação. Não te digo, eu antes me vestia de um jeito para malhação. Ai, Hoje em dia, mas eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque é um autocuidado comigo, sabe? E que foi também inspirado por ti. Me impressiono como tu vai por esse trajeto de uma forma muito sensível, porque tu passou a olhar para o teu corpo e cuidar desse corpo pela saúde, mas para fazer uma construção legal
para tua passagem desse tempo que tá vindo contigo, Com né? certeza. Sabe que teve outro dia eu estava pensando, eu estava fazendo uma publi para um cliente e eu estava pensando assim, o que que foi um dos meus gatilhos para cuidar melhor de mim, sabe? Porque assim, eu acho que todas nós nos descuidamos da gente, em vários momentos diferentes da vida. Uhum. E também, mesmo que a gente se cuide, às vezes a gente não tá afim e tá tudo bem, acontece. Sim, Mas esse pensamento, que eu acho que é um pensamento de autocuidado. E autocuidado, eu não falo aqui de passar só o creme, eu falo de um conjunto. O autocuidado, uhum, ele é emocional, ele é intelectual, ele tem, né? Ele é de aconchego, é da gente entender o- os nossos erros, é da gente se abraçar, né? É isso. se acolher. Mas eu tinha uma foto, eu fiz um visto para os Estados Unidos e eu tinha que renovar o visto e fui fazer a segunda foto 5 anos depois. E eu comparei as duas fotos. E, gente, juro, a foto de 5 anos atrás, eu parecia 20 anos mais velha do que a de 5 anos Hum, depois. E daí eu percebi assim, gente, a diferença que faz quando a gente não se gosta. E eu digo, a gente tem que aprender a se gostar. Não de tudo na gente, porque é impossível. Tem coisas que tu não vai curtir, e tá tudo bem não gostar de alguma coisa, de um comportamento, de uma parte do corpo, de uma atitude. Faz parte da vida. Mas a gente tentar se alinhar para que, dentro de um equilíbrio próprio, a gente possa ter uma emoção boa com a gente, entende? sim, Viver o dia, olhar para ele e ser feliz com aquilo que tu tem. E isso também requer mudanças. sim. Porque eu me incomodo também quando as pessoas dizem, eu queria tanto ser assim. O que que tu tá fazendo para ser assim? É, Absolutamente nada. Então é isso, são essas mudanças, esse aconchego, entender que nem sempre é possível, e essa busca por se compreender melhor, né? Então eu acho que eu tento fazer isso comigo, porque eu acho que eu já me chibatei demais, sabe? Já me chicotei um pouquinho demais na vida. todas E nós, né? A é, gente tem essa tendência, eu acho, né? Não sei por quê. eu desconheço uma mulher que não tenha sofrido por amor, que não tenha sofrido por seu corpo, que não tenha sofrido por sua maternidade, Mas, entende? mas basta ser mulher que tu traz tudo isso contigo, né? E aí tu tem que ter despindo dessas questões ao longo do teu caminho, porque senão, Exato, e eu quero envelhecer sendo uma pessoa mais leve com essas questões. Isso é uma eu também. prioridade para mim. Eu quero ter um corpo mais ágil, uma cabeça mais leve e um coração tranquilo. Sabe aquilo, Uhum. a mente, como é que é? Mente sana, corpo. Não, 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 a espinha ereta, a mente inquieta, não eu puxa, não sei o esqueci. ditado, mas eu, Não, eu não já é uma ouvi. música, né? Eu me esqueci, mas o coração tranquilo. Então eu acho que é isso, sabe? Da gente se manter altiva dentro das nossas possibilidades, que são diferentes as minhas e as tuas, porque nós não somos iguais. Claro que sim. Essa manhã é outra. Eu acho que a comparação, ela é uma dos piores dores que a gente tem como mulher, entende? A gente compara, tem mania automática de se comparar. Isso é desnecessário, gente, porque somos únicas. Eu não sei, sabe? Eu não sei quando é que virou a minha chave. Não sei se foi lá na especialização em gerontologia, mas eu já nunca fui muito de me comparar com ninguém, mas não porque eu sou melhor que os outros, mas sobretudo porque eu acho que eu sou diferente daquela pessoa. Que é isso que tu traz, sabe? Exato, somos diferentes e é uma violência querer que sejamos todas Mas eu, iguais. ao mesmo tempo que eu não me comparo, gente, eu admiro tanto, sabe? A outra. Eu não sei, eu sou muito fã das pessoas que me fazem sentido, sabe? E porque eu acho que essa questão de tu admirar o outro sem perceber, aquela energia vem toda para ti também, sabe? É como se fosse uma sincronicidade energética. E tendo algumas questões assim que se tu não tem nada de bom para falar de alguém, não fala nada, sabe? Porque tem pessoas que às vezes desmerecem ou criticam ou falam e não estão acrescentando nada. Mas é que antes tu falou uma coisa que eu acho que é muito importante, tá?
Uma pessoa que tá com a autoestima baixa, que não se sente à vontade com ela mesma, que tá insegura das suas decisões, que gostaria de sair daquele lugar e não consegue, ela olha para quem já conseguiu fazer isso, não de um jeito positivo. Tu pode ver que pessoas que admiram umas às outras são pessoas bem resolvidas com Com elas certeza. mesmas. É, eu não tinha pensado sobre Não é, tu falou isso, É, quando a gente tá feliz com a gente vibra pelo outro também. E eu acho que eu aprendi a vibrar pelo outro faz muito tempo, isso eu tenho em mim já. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade de jornalismo, uma amiga minha me disse assim, ela chegou para mim e me deu um elogio assim do nada, eu disse, mas que... Ela, Paty, sabe que eu aprendi uma coisa que me faz muito bem, dar 3 elogios sinceros por dia. E eu levo isso para minha vida, e eu nunca mais me esqueci isso, tá? Às vezes eu não consigo porque eu não encontro 3 pessoas num dia, mas sempre que possível, eu vou elogiar essas pessoas de alguma forma. E isso, aquilo que tu falou, volta pra gente de uma forma boa. Não é ser poliana aqui. não, Gente, olha, não é eu tenho isso. dias que eu tô péssima também, que eu quero olhar pra pessoa, pular no pescoço e arrancar a horta dela. Entende? Não, faz parte da vida, nem todo mundo tá sempre bem. Mas, como eu falo, é o pensamento de estar bem, né? De se preocupar, dizer, tá, hoje não é bom, amanhã talvez seja melhor. E de Uhum. fazer coisas para que isso aconteça. A gente está falando de envelhecimento, né, Lala? Tu é uma especialista muito maior que eu nisso. Como é importante a gente pensar, porque a gente está envelhecendo, a gente está na amadurecência, né? Que é dos 45 aos 60 anos. Isso. É uma fase que a gente pode se preparar muito melhor para envelhecer depois de uma forma melhor, para se cuidar de uma forma melhor. E quando eu falo se preparar fisicamente, emocionalmente, financeiramente também, que ainda a gente tem um tempo para ver isso. É que antes a gente não tinha esses parâmetros de tanta Não longevidade, né? tinha. E eu olhando umas fotos da minha mãe, até no Dia das Mães desse ano, fui procurar uma foto nossa e até postei no Instagram. Eu pequenininha com a minha mãe morreu com 32 anos de idade. E ela era uma senhora, né? Assim, com o cabelo cheio de laquê, toda. Uma senhora de, olha, hoje em dia é de 70 anos. Parece mais velha que tu agora, né? Não, completamente, sabe? Então, essa ausência de parâmetros longevos bem, né? Porque no primeiro não tinha o parâmetro de tanta vivência. Segundo, bem, porque as pessoas não viviam tanto e tu não tinha referência. E hoje a gente olha e tem referências maravilhosas de homens, mulheres envelhecendo bem. Mas se tu coloca a receita disso, que muito embora não exista receita, mas a gente tem algumas dicas que a gente pega, né? É o conviver, é o buscar essa questão de estar com a cabeça legal, ser uma pessoa agradável, se autoconhecer ao ponto de dizer, bom, hoje não tô pro Exato. basquete, sabe? Quero ficar na minha. E tá tudo bem. Ser leve com a vida, né? Acho que a gente tenta. Claro que a gente sabe que nem todo mundo tem essas condições para isso, Claro. mas quando a gente, de alguma forma, busca isso, né? É que esses padrões longevos que tu fala, acho curioso, porque antes, quando a gente via uma pessoa de 90 anos, que existem, né? Tipo, a gente é de um estado onde as pessoas têm já há algum tempo uma longevidade maior. Era uma pessoa velhinha, né? Assim, né? Fazendo coisas que se imagina que um velhinho faça. Era isso. Porque hoje a gente rompeu com isso. E acho importante essa questão não existe receita, mas existe uma receita, que eu acho que é essa leveza, né? É ser interessada para ser interessante, né? Isso. Aprender, se alimentar bem e praticar algum exercício físico, né? E ter boas relações, E amiga. não, relações de afeto, De relações de afeto. amizade Genuínas. genuínas, Rede exato. gostosa, Eu boa. acho, a Parceria. amizade faz com que a gente sobreviva a tudo, Nossa, a né? tudo. Porque nas horas boas, a gente pode até ter muitas pessoas. Mas nas horas difíceis, As as mãos tuas diminuem. parcerias, elas são aquelas que são para a vida, assim, né? E a gente cultivar isso. Agora, eu penso também que nós temos filhos da mesma idade, né? Deve ser muito
legal para os filhos da gente nos ver sendo assim. Tu tem experiência de ter uma filha menina, eu tenho meninos. Os meus filhos, é engraçado, não sei se tu vivencia isso, mas os meus filhos, eles nunca entendem o que eu tô fazendo. E às vezes eu também não entendo, mas Quem eu precisa entender? mas eu vou fazendo. É ótimo. E eu peco às vezes por fazer, e eu gosto que seja entre o não fazer e o fazer, eu escolho sempre o fazer. Eu sempre fui assim, me arrepender do que eu fiz, porque do que eu não fiz não dá nem para se arrepender. E isso para os filhos eu acho que deve ser muito interessante. Como tu vive assim essa relação com a tua filha, percebendo como ela olha esse furacão que tu és Eu para tenho uma ela. história ótima que aconteceu ontem, tá? A gente estava assistindo uns filmes. Eu sou muito cinéfila e eu ensino a Clara. A gente assiste, eu explico, eu sou daquelas que faz quase aula de cinema, tá? E daí ontem a gente estava, ela, mãe, quem é o Leonardo DiCaprio? Daí eu disse, pra onde? Não, quem é teu ator favorito? Eu disse, o Leonardo DiCaprio. E aí ela disse, por quê? Eu disse, nossa, filha, agora de hoje é ele. Porque ele é um cara, daí expliquei, daí mostrei uma foto dele jovem, ela, nossa, ele é lindo, e mostrei uma foto dele mais velho. E ela disse, ele não tá mais tão bonito. Eu disse, não, filha, ele só tá diferente. Aí eu disse, tu sabia, filha, que ele é casado com quem, mãe? Eu disse, ele não é casado, ele só namora meninas, mulheres jovens, até 25, 26 anos no máximo. Ela, nossa, como é que elas ficam com esse velho? E eu disse, filha, ele tem a mesma idade que eu. Mãe, mas tu não tá assim que nem ele. E eu disse, olha só, daí foi uma aula sobre preconceito ontem, entende? E ela entendeu e pediu mil desculpas. E ela disse, eu me expressei mal, mãe. Eu só acho que, tipo, ele devia ficar com mulheres mais da tua idade, da idade dele também. E eu disse, tá, mas sabe isso? Então é um aprendizado todo dia. Todo dia. E eu acho incrível, porque ela é muito receptiva. Ontem também. Eu fiz uma postagem esse final de semana que viralizou. E daí o que que acontece quando algo viraliza? Tu sai da tua bolha. E daí tu vê o que é realmente a internet. E é uma coisa chocante, né? Assusta. Assusta, porque Muito. vem comentários de todos os tipos, de gente que não te conhece, que não sabe quem tu é, que não lê, que só vê uma imagem, que não tem pensamento lógico e que tem uma limitação interpretativa muito grande também. É fato, Falta né? de leitura, É, né? falta de Não leem. leitura. Tu chega em pessoas que não são as do teu meio. E daí eu tava meio incomodada com as coisas e ela olha pra mim assim, mãe, para de dar palco pra essas pessoas. Elas não merecem o teu tempo. E eu disse, é isso, entendeu? Então, eu acho que é isso. Tu vê, uma hora eu ensinei pra ela algo e Uhum. outra hora ela me lembrou de algo que eu já não estava correspondendo ao que eu deveria. E às vezes ela faz isso comigo lá. Ela disse assim, logo tu, né, mãe? Mas eles são, eu acho que essa renovação da gente. Esse olhar que lá pelas tantas a gente perdeu, Uhum. eles nos lembram que a gente tem, né? E eu gosto sempre de fazer, assim, um paradoxo do que a gente vive hoje em dia e nos reportar algum momento. Eu sempre uso uma data emblemática para mim, que foram os meus 6 anos de idade, que a minha vida virou. O que que tu, Paty, nessa trajetória consolidada que tu tens, mas de uma batalhadora, porque tu é uma batalhadora, né? Tu diria pra Paty lá de Caxias, com 6 anos de idade, se hoje tu pudesse sentar e conversar com ela? Cara, uma coisa que eu dizia assim, sofre menos pelo teu corpo. Isso era uma coisa, porque eu acho que a gente, a gente gasta muita energia com isso, sabe? Muita energia. E a gente não pode. Porque o que que acontece? Eu era uma criança gorda, né? E eu sofri bullying e eu decidi trabalhar na área de moda, que é uma das áreas onde mais se tem, não digo nem preconceito, padrão, né? Tu tá ali tocando Sim. padrão todo dia, né? Eu convivia com meninas sempre jovens, sempre tamanho 34, sempre adoráveis, maravilhosas, que nunca se colocaram como um problema na vida de ninguém, mas as pessoas colocaram elas, né? E eu tenho uma coisa disso também, né, Lala? Às vezes eu fico pensando, por muito tempo, como editora de moda que eu fui, eu repercuti o mesmo padrão para outras mulheres. E isso é tipo, é um ônus que eu tenho na vida, né? É claro que fazia parte da época que se fez isso, né? A gente não questionava tanto.
Então, por isso que agora eu acho que eu sou tão questionadora disso, sabe? Eu acho que eu respeito tanto essa diversidade de beleza, porque isso foi uma coisa que me incomodou muito na vida. Isso seria a primeira coisa que eu diria para essa menina. E a outra, estude mais, sabe? Porque eu acho assim, o estudo ele tem que ser infinito, e não digo assim o estudo acadêmico apenas. A curiosidade, tipo, eu adoraria falar línguas, uma coisa que eu não falo, sabe? Eu acho que eu teria me dedicado mais a isso, Uhum. porque acho tão bonito, assim, quando eu vejo uma pessoa que entende o mundo de uma forma ampla, porque sabe um pouco, sabe? Porque é curiosa, porque escuta o outro. Ouvindo, assim, esse relato teu, menina, eu fico imaginando como deve ter sido especial para ti quando tu entra para um catálogo de modelos com 50 anos Pois e é. desfilando e assim, desculpa, mas causou maravilhosa, gente. Que coisa mais linda. Tu já percebeu que orgulho para essa guriazinha dos 6 anos? Pois é, mas sabe o que eu vou te dizer? Acho que tem tanta coisa que ela pode se orgulhar mais. Que Eu te legal. entendo, entende? Mas, tipo assim, para mim isso não vem como uma resposta. Vem como uma. Quer dizer que eu consegui uma liberdade. Não é que eu tenha mudado, eu estou fazendo o mundo mudar, É sabe? É, isso, é e isso eu acho isso. legal, porque assim, eu mesma, que trabalhei nessa área durante mais de 30 anos, não imaginaria há 5 anos atrás, 5 anos 5 atrás, anos. que uma mulher de 50 anos poderia ser vista como uma modelo que não é um tipo, sabe? E ainda a gente está enfrentando isso. É o começo de um processo. Temos muitas coisas a mudar. Porque hoje eu sou uma mulher de 51 anos que é um bom padrão, né? É alta, tá magra, né? Mas não é só isso que a gente tem que querer. A gente tem que querer diversidade. Claro, com Mas é uma certeza. voz já. Não, mas é um É um começo, começo. né. Eu sempre digo para as pessoas: "Ah, mas falta tanto", mas eu sempre vou celebrar os espaços que se É abrem. isso, é Sempre, isso. sempre. A gente, ter orgulho do que viveu, né, celebrar o hoje e se abrir espaço para o amanhã, É, e entender né. que assim, são as pequenas conquistas que vão dando as grandes conquistas, né? Outro dia uma seguidora com excelentes argumentos. A gente estava debatendo, assim, dialogando, porque como eu digo assim, às vezes as pessoas dizem, tu não aceita a opinião contrária. Opinião contrária burra, eu não aceito. Não, não aceito. Sabe? Tipo assim, mas pessoas argumentativas que têm base, eu posso discordar, mas eu vou aplaudir, entende? Eu acho Sim. isso fundamental. Eu acho que é bom essa diversidade de opiniões às Não, vezes. até porque te instiga a pensar de uma outra forma também, mas tem que ter conteúdo, né. Exato, exato, mas ela estava falando sobre essa questão de que a gente está caindo em outro padrão do envelhecer e que a gente tem que cuidar muito disso. E eu concordo plenamente. Porque, tipo assim, a gente não pode querer envelhecer todo mundo sarado, todo mundo, tipo, com lindos cabelos grisalhos bem tratados, sabe? Com poucas rugas. Não, não é essa a ideia. Eu acho que a gente tem que cada um envelhecer do seu jeito, mas que todo mundo pratique uma atividade física para ter mais força, para conseguir carregar suas sacolinhas lá com 80 anos, né? Para que todo mundo tenha um tipo, que defenda um tipo de posicionamento que consiga se colocar na sociedade de uma forma produtiva, se assim quiser, e tem Uhum. espaço para isso. Tem. Então, eu acho que é isso que a gente briga, entende? E, claro, como que eu posso falar? Eu me coloco como protagonista das minhas histórias, porque eu sou. Então, eu não Claro. tenho como ser outra pessoa que não sou essa, entende? Eu não posso, e como isso veste numa pessoa? Eu não sei, mas eu quero que elas vistam. E o que eu quero provocar é que todo mundo faça a sua pequena revolução. É um pouco sonhador isso. Não, é necessário, Mas porque assim, ó, pensa, se a gente não provocar, não instigar dessa forma, nada vai sair do lugar. pois é, Lala sabe que eu sempre fui uma pessoa muito ideológica. Sabe, eu sempre tive muita, eu sempre, sabe, ideologia, eu quero uma para viver. Eu sempre tive muito isso na minha vida. Eu, por muitos momentos, inclusive relacionados à política, que depois acabei me distanciando devido até à minha profissão, né? Eu acho que o jornalista ele tem que ser um pouco imparcial em relação a Sim. algumas coisas. Mas eu tenho um posicionamento que me faz acreditar que a gente precisa
ser um pouco sonhador e ter uma causa, sabe? Acho importante, eu acho É. que isso é relevante. Acho que só aí que isso ajuda a construir e transformar, Pois é, porque eu vejo né. assim, e às vezes a causa meio que pessoal pode ser uma causa que inspire outras pessoas também. Pode. E essa questão, do envelhecer que tá tão as pessoas estão falando tanto, é o tema da vez. Não, gente, não é uma questão de ser o tema da vez. É uma questão que não existia um olhar para isso, sabe. E tem um dado objetivo, que é o que mais me assusta e que, no meu caso, me levou a estudar a temática. O Rio Grande do Sul já é o estado com maior número de pessoas idosas do Brasil. E o Brasil já ocupa o 6º lugar no ranking de pessoas idosas do mundo. Então, se isso não significa nada para a gente começar a sair dessa zona de conforto, tratar dos temas, conversar, pensar em possibilidades. E essa questão da atividade física é para quem quer ter autonomia, Exato, independência, capacidade exato. funcional. Se vier um corpo bom junto, ótimo, mas essa não é a Gente, questão, né? não é uma opção, não se É. transige com a atividade física, ela é inegociável. Ela tem que fazer parte da gente como a hidratação. E olha, eu vou te dizer Hã? assim, para mim isso foi uma coisa bem revolucionária, tá? Porque eu fui Sim. sedentária, mas pensa numa pessoa sedentária, pensa numa pessoa que assim procrastinava o exercício físico até tanto que eu comecei uma atividade física, assim, eu tive momentos na minha vida que eu nem considero, tipo, com 20 e poucos anos, fazia musculação chorando, ia para academia, fazia 3 exercícios mal feitos, voltava para casa xingando o treinador, entende? Porque não adianta nada, tu tem que se dedicar. Mas quando eu engravidei da minha filha, com 39 anos, eu pensei que isso também foi um momento revolucionário na minha vida, assim, a gravidez tardia, a gravidez da terceira idade, sei lá. Aí eu me lembro que eu pensei assim: "Caraca, como é que eu vou estar fisicamente para Preparada. emplacar o cuidado com uma criança?", sabe. Daí eu pensei: "Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem para ela". E aí que começou essa história de eu começar a fazer uma atividade. E é assim, né, querida, é igual tudo na vida. Tu gosta pagar boleto? Eu não gosto, lavar louça também não acho saco, mas é isso, Faz parte do tipo jogo. exato, tem coisas É. que tu e isso me incomoda um pouco nas pessoas: "Ai, mas eu não gosto". Não gosto pra mim é coisa de 11 anos. Não consigo aceitar uma pessoa com mais de passou dos 18 já não tem mais que gostar de nada, porque É, deixou a infância de lado. Ela lá, é. bora lá, tem A tanta gente coisa tem não, porque eu penso assim, ó, depois não adianta tu te queixar, entende? Porque as pessoas não. começam depois com aquela desculpa: "Ah, não, mas é que eu não sei o quê". Cara, o que que tu fez por ti, minha Sabe que querida? eu ouvi uma palestra do Drauzio Varela esses dias, eu amo o Drauzio Varela, eu sou apaixonada por ele. Eu nunca tinha ouvido ele falar pessoalmente, ele esteve aqui no Fronteiras do Pensamento, no Rio Uhum, Grande do Sul, uhum. numa palestra, e ele falou assim que no começo, quando ele estava orientando as pessoas, ele dizia: "Ah, você tem que praticar uma atividade física", as pessoas dizem: "Ah, mas eu não tenho tempo, mas isso, mas aquilo, mas aquele outro", e é assim, ele disse: "Quase todo mundo é assim na vida". E daí eu ficava tipo: "Ai, mas então", e ficava. Agora eu digo: "Então morre". Tipo, então ele disse: "Eu perdi minha paciência, tu não acha tempo pra cuidar do teu bem maior que é o teu corpo, que Não, e eu não sei, na minha casa, nesse ambiente que eu sou só 25%, tá, os outros 75 é pura testosterona, sim, tu então é cercada de homens". eu carrego esse só 25% em reposição hormonal, veja a minha situação. Eh, Pedem para eu ir para academia. Devo ficar melhor no pós, presumo. Porque o dia que eu não fui, acho que fico um tanto mais acelerada que o normal, e o dia que eu vou, eles: "Ah, foi na academia hoje, né?". "Fui, fui". "Ah, dá pra ver". Deu não são os bíceps, não são minhas coxas, são outras coisas Mas que é? eu preciso, eu não vou mais lá, porque eu não goste. Hoje em dia eu já vou primeiro porque eu gosto, fiz excelentes amizades, né, mas eu me sinto fisicamente melhor. E isso reflete no meu trabalho e nas inúmeras possibilidades que se colocam para mim na minha vida. Se eu não me exercitasse, eu tenho uma sensação que eu não daria conta. Eu estaria com prostração, sempre Perfeito, cansada. eu super te entendo. E eu chego lá
Ainda mais com a trilha sonora. Minha trilha sonora é maravilhosa. Minha trilha sonora, ela já me faz chegar bem. Eu já chego, né, Animada. animada. E olhar pessoas inspiradas assim, que acaba sendo sempre os mesmos, né? Sim, No nosso horário, é sempre são os sempre os mesmos. mesmos. Mas Mas é é um horário que muito tem muita gente mais legal. velha também, né? A gente faz um horário que tem Muito bastante pessoas legal, mais velhas. Eu gosto de ver porque eu acho impressionante. eu acho. Tem uma senhora lá que ela tem netos já, ela deve ter uns 65. Ela é só músculo. Eu vi. É uma coisa Aqueles inacreditável. braços eu Impressionante. amo. É Eu acho impressionante. maravilhosos. Não, e ela é pequena. Ela é pitoquinha, uma Pitoquinha. força. Ela carrega mais peso que eu. Eu fico assim, que tem Gente. 1,75 m. Ela deve ter 1,50 m, tá? É, não. Um dia eu fui pegar o de 3 quilos aqui e eu olhei o que ela fui lá, dei um abraço nela. Não, a gente Apaixonei, tô fica apaixonada. emocionada. Mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente às vezes tem que entender que a gente precisa de algumas coisas na vida, sabe? A gente precisa se tratar bem. E às vezes se tratar bem requer um pouco de esforço, né? Tipo, uma alimentação saudável. Eu, por mim, amor, só comia espaguete. Juro, eu só comia um bom espaguete E tem cara de carbonara. quituteira. Nossa, eu Tem gosto de cara de cozinhar, gosto de fazer quituteira. massa esse final de semana. Não é que eu não coma, mas eu não posso exagerar e comer isso todos os dias. Não. Eu tenho a teoria do 80-20, né? Que é a famosa um pouco de droga, um pouco de salada. Não, que é a É, vida da gente, eu acho que é meio assim. Vai é o abrir equilíbrio, né? Exato, vai abrir algumas exceções, mas assim, eu passo, por exemplo, eu me cuido na alimentação sem nada daquelas coisas mirabolantes. Não, alimentação assim, ó, arroz, feijão, carninha, salada. É básico. O melhor É isso prato que aí. tem, não precisa muito mistério. E às vezes me dou o luxo de comer algo com mais gordura, com mais, né, que não faz muito bem para as nossas artérias. Escolhas, né, amiga? Escolhas. Escolhas, é isso aí. Escolhas. E eu acho que é isso, a gente vai tendo escolhas. Como eu também escolho acordar às 6 da manhã para ir para academia, como eu também escolho. Esses são os resultados, Mas é né? que essa é a tua construção. Exato, como eu também escolho ir numa exposição de arte, como eu também escolho ler um bom livro, como eu também escolho fazer um curso, sabe? O corpo da gente sustenta tudo, mas é a mente que manda em tudo. Então a gente também tem que trabalhar ela bastante, né? Nossa, isso revela muito tu, né? Tu és uma pessoa que busca essa melhoria. Eu sou curiosa, Lala. Maravilhoso. Eu acho isso bom. E eu convivo com pessoas assim também, sabe? Aquilo que São eu os tava. teus pares, né? Exato, eu tava dizendo, outro dia eu tava lendo um negócio que diz assim, não fique com pessoas que falam de pessoas. Conviva com pessoas que falem de viagens, de cultura, de livros, de cinema, sabe, de coisas boas e que não falem dos outros, né? Eu gosto de estar com pessoas que, ai, tu sai daquele papo, e tudo bem, de vez em quando se fala de pessoas, não é isso, Não, mas tudo eu bem. quis dizer assim, né? Que falem de coisas mais amplas, que te façam crescer, que te provoquem curiosidade, sabe? Nesse contexto todo, nessa construção que tu vem fazendo, como é que tu te projeta daqui a 20 anos? Cara, eu nunca me projeto em nada. Esse é um dos meus maiores defeitos. E isso é uma coisa que eu tô tentando mudar em mim. Eu não me projeto nem de me preocupar financeiramente com o meu futuro. E isso é muito ruim. É uma das piores coisas que eu tenho. Tipo, eu não sei como vai ser o ano que vem. Sabe? Eu não faço nada que eu possa dizer, bah, eu vou estar assim, eu vou estar assim. Porque eu realmente estou sempre mudando tanto. Mudando. Tipo, se eu pensar assim, eu continuo na minha essência, que é uma comunicadora. Eu Sim. fui mudando meus meios de comunicar, né? Mas assim, eu gostaria, por exemplo, um projeto de escrever um livro, mas eu não consigo tempo para isso. Daí tá, mas tu tem tempo? Tenho. Realmente eu tenho, porque quando a gente diz que não tem tempo, é uma desculpa para outras coisas. Eu ó, tu viu que eu vou falando e eu vou me autoanalisando, porque eu faço isso o tempo inteiro comigo, entende? Eu sei as desculpas que eu me dou devido a medos que eu tenho. Então, eu não sei como vai ser o meu futuro. Mas eu espero que ele seja leve. Sabe? Porque eu também não tenho medo de nada, tá? Lá. Se daqui a pouco eu tiver que vender sanduíche na beira da praia, eu vendo. Eu vendo contigo. Tá. Sabe? Tenho minha parceria para tudo. Vamos juntas, Vamos amiga. juntas. Pelo menos a gente fica sarada e bronzeada, né? Excelente.
Mas é isso, eu acho que a gente como eu sou a minha mãe é a pessoa menos quando que a gente diz que uma pessoa tem como é que a gente fala quando uma pessoa tem ambição? A minha mãe é muito pouco ambiciosa e infelizmente eu acho que eu herdei disso dela, porque eu acho que a ambição é uma coisa meio é boa a gente ter um pouco de ambição na vida. Então isso também me faz ter uma tranquilidade, sabe, porque tipo: "Ah, se der, deu. Se não der, tá tudo bem". Olha, o que que eu tenho para te dizer de tudo que eu te ouvi? Eu não sei fazer prognóstico, mas eu sei sentir com muita propriedade. Eu enxergo uma mulher plena, que busca todos os dias melhorar. Eu acho que realmente tu não é uma influencer, tu é muito mais do que isso. Tu é um propósito pra gente que quer construir um caminho legal, sabe. Eu te enxergo daqui a 20, daqui a 30 anos maravilhosa. E eu não tenho dúvida que tudo isso que tu trilha, que realmente é a construção de um envelhecimento de profunda qualidade, tu vai colher. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. E tu semeia coisas que transformam pessoas com propósito, pessoas legais, em pessoas muito melhores. Isso é uma baita de uma colheita. Então, minha querida, o que que eu tenho para te dizer? Esse espaço, que foi um espaço pensado para conversar sobre o envelhecimento e ouvir gente interessante, que tenha conversa boa para trazer, tem tudo a ver contigo. Eu estou profundamente honrada de te ter aqui, mais honrada ainda de fazer parte da tua vida, e quero deixar claro que no teu caminho, se tu precisar de um braço aqui, um braço musculoso, bem desenvolvido, tu tens o meu para contar. Ó, meu amor, seremos velhinhas faceiras, safadas e felizes. Amém, que assim seja. Obrigada, tá, mimosa? Meu amor, eu que te Tudo agradeço. de Eu bom. também sou muito tua fã e te acho uma Obrigada. mulher, assim, de uma energia, de uma é espetaculosa. Essa palavra não existe, mas ela te define. Muito obrigada. Pessoal, eu quero agradecer. O Charla, ele é realmente um lugar de escuta, de boas conversas, mas de transformação. De plantar no coração das pessoas um lugar de fala e de reflexão de coisas importantes da vida, de coisas que façam sentido e que a gente possa, por meio dessas ideias e dessas conexões, transformar a nossa vida, fazer um envelhecimento melhor para nós e para aqueles que nos cercam. Porque só envelhece quem vive, e quem vive bem é quem realmente faz valer cada dia que acorda. Eu tenho muita alegria de estar construindo esse espaço e quero agradecer a todos que nos escutam. Vou reforçar para vocês, quem entender que faz sentido o nosso bate-papo, curtam, comentem, inscrevam-se no canal. Eu quero agradecer também a uma parceira de longa data, que é a Peregrino Confecções, lá de Sarandi, a Gláucia, a Adri, que sempre dão um jeito de me mandar uns looks maravilhosos para bombar aqui nesses espaços que eu adoro fazer parte. Ela tá linda, viu? Ah, e a Peregrino mandou um presente para a Paty, Oba! que a gente vai entregar. Um beijo carinhoso, muito obrigada e até o próximo. Tchau, gente. Tchau.